Olá, nossos amigos e amigas inscritos do canal Cícero Duarte Destaques, que acompanham os nossos vídeos do AD Debates, este canal que está inserido no outro, mas que traz temáticas importantes, relevantes, para que você possa desenvolver aqui na informação, no conhecimento e assim a gente poder contribuir, né, socialmente com esses conteúdos. E hoje a gente vai trabalhar mais assim um tema ligado à literatura. Vamos entrevistar aqui nosso amigo escritor, professor, coordenador pedagógico lá na escola José Alves Bezerra no São Pedro. Ele que é poeta, membro da Academia de Língua Portuguesa do Estado do Ceará. Então é uma pessoa que já tem uma vasta experiência, um dos nossos principais escritores do município de Jucás, o Aniseuton Leite, que vai falar um pouco com a gente aqui. A gente vai debater sobre essa questão justamente da escrita, da produção de um livro, da publicação, de todos os passos de estrutura, de editora, de financiamento, todo esse trajeto, né, de dificuldades, mas também de muita expectativa e esperança e realização de sonho, para que outras pessoas como eu, que estamos iniciando, que tem vontade de escrever e de publicar um livro, possa entender alguns trâmites legais, né, para se seguir e chegar até lá. E é claro que na oportunidade aqui também a gente vai divulgar um evento que já está, né, para a sua 5ª edição, que é o Vozes Jucaenses, um evento que vai justamente, como sempre, dar oportunidade, né, dessa vez a 42 escritores jucaenses, né, ter a oportunidade de ter algum escrito seu publicado em um livro, uma antologia que vai reunir aí, dar oportunidade a diversos escritores, inclusive, né, com faixas etárias bem distintas, né, bem diferentes e amplas, pegando desde criança até idoso. Então, né, homens e mulheres. A gente vai também divulgar um pouco isso aqui, para que todo mundo possa já ir se preparando e já colaborar, participar. Nós temos também aí todo um preparo até chegar o dia do evento, que acontece no primeiro sábado do mês de dezembro, e aí a gente está aqui a caminho. Então, meu amigo Aniseu, primeiramente, né, você já teve participações, inclusive eu recomendo, tem vídeos, né? Já 2 vídeos do meu amigo Aniseu, contando um pouco da história dele como escritor, de como começou, né? No nosso canal Cícero Duarte Destaques. Só correr na lista de vídeos que vai encontrar. E tem um outro que a gente também já fez uma segunda entrevista, já colocando, né, as novidades, atualizando os novos livros que a gente tinha daquele tempo da primeira entrevista para o seguinte, divulgando também o Voz Jucaense nesse período, nessa oportunidade. E aqui, mais uma vez, agora dentro do AD Debates, que é esse canal que vai debater temas, que vai passar informações, que vai tratar aqui diretamente, né, com o nosso público de um tema. E o tema de hoje é esse, é a publicação de um livro. Então, passo a passo que a gente vai descobrir aqui. E, Aniseu, eu já coloquei aqui que você, vamos dizer assim, a sua formação e sua vocação profissional é de professor. Sim. O seu prenome é professor, como o meu também, professor Alcides Duarte, professor Aniseuton Leite. Somos professores, e isso ninguém tira. Vocação e formação. Mas é claro, é evidente que a gente tem, né, outras ações, outros trabalhos, né, outras vocações e que a gente pode considerar também outras profissões. E aí, no caso, você é formado em letras. Sim, letras. Língua portuguesa Literatura. e literatura. Também é a minha formação que nós temos muita coisa em comum, viu, Aniseu? Aí, gosta muito de ler e de escrever e, por conta disso, também começou a sonhar em ter livro publicado e publicou já vários livros. A gente vai já falar de cada um, você vai colocar aqui para a gente. Já quantos livros? 11 livros publicados. 11 livros publicados, né? Sim. Então, queria que você fizesse aqui um complemento da sua apresentação, da sua formação, suas especializações, seus cursos, falar um pouco mais aqui sobre a questão do seu trabalho.
né, que você está na coordenação pedagógica da escola Não, José Carlos São Pedro? Não, não. Já está em outra função. Desde o início desse ano eu voltei a lecionar literatura, que é uma paixão que eu tenho. Muito bem. Também em redação. E, de fato, minha formação é em língua portuguesa e literatura, que eu gosto muito, né? É uma área que eu atuo com prazer. Recentemente também me graduei em História, que eu acho que me ajuda muito, enquanto professor de literatura, contextualizar Até porque uma coisa é ligada momento, à outra, né? um momento histórico em que aquele escritor, por que razões ele escrevia daquela forma. Então, eu tenho 11 livros publicados. O primeiro livro foi lá em 2007. Eu, com 26 anos, começando ali os primeiros passos também como professor, lancei o primeiro livro, um livro de poesias, poesias da juventude, da adolescência, e compilei todos aqueles textos de épocas bem distantes. Até eu digo que são poemas bem simples, né, bem singelos, e coloquei num livro chamado Tempo de Amar, publicado em 2007 por uma gráfica lá de Iguatu, coisa que se segue nos livros seguintes, sempre publicando por uma gráfica, e que é os passos que a gente vai dizer. Depois foi que eu fui começando a dar outros passos, e por fim, a partir de 2017, 2018, comecei a lançar os livros por editora. Então são 11, eu me lembro de alguns, os que estão mais trabalhados. O primeiro, né, é Tempo de Amar, um livro de poesia. O primeiro a gente nunca esquece, né? Você não pode esquecer nenhum. Mas é mais marcante, né? E o último que eu publiquei pela editora, do ano passado, foi Nenel, o Boneco de Pano, um livro infantil. Então, ultimamente, eu tenho lá em casa os livros que eu divulgo, vendo também para algumas partes do Brasil. São 5 que eu tenho lá em casa. Eu tenho Verso e Reverso, um livro de poesias. Esse Verso e Reverso eu tenho também, né? Inclusive, em um dos momentos de lançamento, aconteceu num programa que eu tinha na Rádio Sucesso FM. Isso. Né? A gente teve o prazer de tê-lo lá, fazendo a apresentação. Pronto, então Verso e Reverso, Ambivalência, que é um livro de crônicas que eu escrevo Verso e Reverso, só para poder a gente, a cada livro, explicar o estilo. É uma poesia, né? Também livro de poesia. Né? Verso e Reverso é no gênero poesia. Isso pelo nome já diz, né? Verso e Reverso. Já Ambivalência é um livro de crônicas escrito por mim e também pela Mirtes Alencar, uma professora, que a gente divide a autoria do livro. Ambivalência, que significa o sentido de duas visões sobre o mesmo assunto. Então, durante a pandemia, se eu escrevesse uma crônica sobre saudade, ela teria que replicar lá com a visão dela sobre isso. Por isso, ambivalência. Ambivalência. Duas pessoas tendo olhares diferentes sobre o mesmo assunto. Tem também um livro, o Romance, né, Um Amor Escrito nas Pedras, que está na segunda edição. É o livro que já passou de uma edição. Esse eu tenho também. Começou numa editora Viseu, já tivemos uma segunda edição por uma outra editora. E tem os 2 livros infantis, que é Nenel, o Boneco de Pano, e A Menina dos Bochechos Rosados. Mas esse romance, né? Escrito nas Pedras, que você... Um Amor Escrito nas Pedras. Um Amor Escrito nas Pedras, você escreveu esse livro, mas teve uma segunda parte, né? Sim, no primeiro momento, devido à dificuldade, era um livro que tinha, se não me engano, 130, 140 páginas. No primeiro momento, eu publiquei esse livro, antes de sair pela editora, ele foi para uma gráfica. E era muito caro eu publicá-lo de uma vez, então eu dividi em 2 partes. Né? Ainda está explicado o motivo. Eu dividi em 2 partes, era O Amor Escrito nas Pedras, e depois o segundo, para fazer a segunda parte, seria Um Salto para a Liberdade. Aí eu juntei as 2 partes. O que as pessoas não gostavam muito, porque quando estava o final do primeiro livro era em aberto, quando era pela... Fica aquela vontade de saber o resto da história. Era o final é bom que obriga as pessoas a comprar a segunda parte. Mas aí, quando foi para a editora, eu juntei as 2 partes. Deixou tudo pronto. Até porque também há uma mudança, porque na primeira parte do livro, na metade do livro, o narrador é o Felipe, que é um personagem masculino, e a outra metade eu mudo a visão. Quem conta a história agora é o par romântico dele, que é a Mariana.
E isso fazia muito sentido quando era separado e quando juntou também ficou bacana. Porque quando um encerra a história na metade do livro, o outro dá continuidade à história, só que agora o narrador é outra pessoa. Na visão de outra pessoa. Sim, sim. Interessante. Aí tem esses 2 livros que você publicou, escreveu e publicou por último, que são, são voltados, né, para o público infantil. Mais didático, não é isso? O Nené, o Boneco de Pano, hoje ele talvez seja o livro que mais eu já vendi. Embora o Amor Escrito nas Pedras esteja na segunda edição, o Nenel ele circula muito facilmente. E ele saiu das fronteiras também do estado, saiu? Isso, por conta do próprio Nenel, que é uma pessoa real, que mora em São Paulo, pediu alguns exemplares, né? Eu enviei, comprou alguns exemplares, ele sempre, alguém passa lá em São Paulo, inclusive recentemente postou um vídeo de um menino. No Rio de Janeiro, meu irmão também mora lá, e ele já foi trabalhado numa escola que a minha sobrinha trabalha, né? Inclusive eu fiz uma live para a escola lá do Rio de Janeiro. Eu não podia estar presente, mas eles trabalharam o livro, né, o Boneco de Pano, na escola lá do Rio de Janeiro. E no fechamento do projeto, né, no encerramento, na culminância do projeto, fizemos uma videoconferência onde os alunos puderam, né, fazer algumas perguntas, eu dialogar com eles e foi muito bacana também. Então a escola adquiriu alguns exemplares lá também. Então Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, em outros estados, no Paraná, Paraty, no Rio de Janeiro, algumas pessoas têm alguns, inclusive, durante a festa de Paraty eu mandei alguns exemplares para concorrer lá e foi na biblioteca lá, tem uma amiga lá que contou a história, enfim. Então o livro Nenel, ele, como você disse, ultrapassou as fronteiras e é um livro que eu fico muito feliz de ter escrito e é um livro que todo mundo se apaixona. E aqui em Jucás, logicamente, ele também já foi... Sim. Já circulou em várias escolas, né? Foi trabalhado em várias escolas. Foi motivo de desfile de escola no 7 de setembro do ano passado. Recentemente, uma professora lá de Iguatu fez uma semana de acordo com um projeto que ela tem. Ela circulou em algumas escolas com eu acho que eu contação sei de essa história. professora, eu vi umas postagens. Sim. Diga o nome dela. Professora Lúcia Moraes. Lúcia Moraes, exatamente. E ela vai assistir esse nosso vídeo, que ela também me acompanha. A Lúcia Moraes, eu acompanho ela também, e que ela também é muito ligada à arte, sim, cultura, que ela é professora de história, né? Sim, com certeza. E eu também gosto muito dessa área, então eu acompanho muitas coisas dela, muitas postagens, cinema e tal. E aí tem um irmão dela também que é artista, né? Sim, o Moisés. O Moisés. Então, eu vi ela numa postagem, o seu livro lá sendo apresentado. O que eu achei muito bom, porque eu sou alguém que escreve, mas eu sinto ainda muita dificuldade para o público infantil a contação de história. Tem pessoas que têm um dom, né? E até uma amiga minha disse, mas você é o autor do livro, né? Então dê só vida às palavras, mas ainda eu percebo que eu preciso ter uma oficina de contação de história para melhorar. Mas com um livro em mãos de pessoas que têm essa habilidade, por exemplo, como a Lúcia Moraes, que é uma contadora de história, né? Então, eu vi na apresentação... Eu conto com esses parceiros para me ajudar. Se veste com os trajes, né, para chamar a atenção da criançada, e reúne o grupo ali, e aí ficam contando, tipo, encenando ali. Os meninos ficam vidrados, né? Então, assim, eu conto com esses parceiros que dão vida ao texto. O texto fui eu que escrevi, dá crédito também a minha ilustradora, né, que faz uns desenhos muito bacana demais. Os 2 livros é a mesma, a Vivian Saad, que é de São Paulo, formada na Escola de Belas Artes de São Paulo, que foi um achado. Ela faz eu dou as ideias, dou o mote, mas ela faz uns desenhos muito bacanas. Que ao longo da trajetória a gente vai encontrando essas pessoas que vão nos ajudando a trilhar o caminho e fazer com que as publicações se tornem menos difícil, né? Porque você precisa de parceiros, para caminhar, né? Até porque não é só escrever o livro, né? Tem todo a gente vai já, esse amparado que a gente vai já mostrar aqui, que é o que eu quero saber também, porque eu estou interessado. Minhas entrevistas aqui, sabe bem o Elvis, né? Que eu quero aproveitar aqui para reforçar, que é o meu parceiro de gravação, de edição de vídeo,
posta, quem faz tudo, eu faço só conversar aqui com o convidado. E aí, como a gente tem uma vida, né, de muita ocupação, de trabalho, muitas preocupações, é tudo feito aqui. A gente só escolhe o tema e o convidado. E o resto a gente é aqui na hora, né? Não tem nem esse negócio de preparar um roteiro, uma entrevista, pergunta, não. E eu tô, pronto, eu quero saber o que as pessoas que também estão com vontade de escrever ou estão escrevendo algum livro, querem saber como é que a gente faz, que eu quero saber, estou precisando. Eu já estou com praticamente o conteúdo de um livro pronto, que eu quero que seja meu primeiro livro, né? Que eu prometi que iria escrever, não prometi que ia publicar, porque isso é outro 500, mas que ia concluir a escritura de um livro antes do próximo Voz Jucaense, está chegando o dia. Mas eu já estou com 54 poesias escritas, bem trabalhadas com temas e tudo assim, mais dentro dessa questão de desenvolvimento pessoal, de relacionamento, de vida. E eu agora estou precisando, agora eu preciso saber como é que eu vou fazer esse meu livro ficar pronto para uma publicação, para depois eu saber também como é que eu vou fazer para procurar uma editora, para, né, conseguir chegar um dia à publicação deste livro. Aí eu queria ver você que já publicou 11 livros, né, que já iniciou uma publicação mais simples, mas também trabalhosa, publicando, fazendo as tiragens do livro através de uma gráfica e depois com editora, que é um sentido assim, né? Outro passo, eu quero saber isso, porque eu estou nesse mesmo. Quem está querendo escrever, ou quem já escreveu, mas não sabe por onde começar, você vai nos orientar agora, mostrar o caminho, não é das pedras, você vai mostrar o caminho para a gente chegar lá. E o passo a passo, né? Porque o livro não é só o conteúdo escrito, tem todo um antes, um depois daquele conteúdo que precisa ser preparado, como você falou, precisa de design, precisa de preparar a capa, desenho, né? Tem apresentação, dedicatória, tem a parte do encerramento, enfim. É isso que eu queria que você contasse um pouco para a gente, como é que você fez os seus, como é que a gente faz. As 5 maneiras ao longo desses livros que eu escrevi, eu diria que há 5 maneiras de publicar um livro. Eu vou dizer que o autor, aquele que me assiste nesse momento, você escolhe qual a melhor forma para publicar um livro. A primeira opção é por uma gráfica. A gráfica tem um diferencial que talvez o livro se torne mais barato. Você não precisa ter frete, né? Nada para prestigiar o livro. Porque você consegue até aqui no Iguatu, né? Talvez até aqui em Jucasa. Eu sempre fiz. Tem umas gráficas aqui, tem no São Pedro. Eu não fiz. sei se consegue, mas. Pronto, eu fiz no Iguatu algumas pela gráfica, muito boa, uma gráfica que me fazia uns livros que dava, inclusive parcelava. Eu cheguei a fazer alguns livros lá, uns 3 ou 4, na mesma gráfica no Iguatu. A qualidade era boa. E consegui até parcelar, porque o fato de você ser um escritor independente é que você banca o livro para depois você ter o retorno. Né? Esse é o primeiro passo. E ao longo do tempo também eu fui vendo outras maneiras de ver como arrecadar esse dinheiro. Né? Fazer uma pré-venda, por exemplo, né? Já amarrar que querem o livro, que aí você faz uma quantidade de X. Mas enfim, pela gráfica, se você escolhe fazer um livro pela gráfica, você tem que já deixar o livro para eles pronto. Escolher um capricho, fazer uma capa, escolher a pessoa que vai fazer a apresentação do seu livro e fazer a formatação. A formatação dos livros para a gráfica, sempre quem fazia era eu. Eu fazia a formatação, a paginação, e pedia um amigo lá de São Pedro, quando era nas gráficas, né, o Laerte ou o Tarcísio, que trabalhava na parte de gráfica lá, e só não fazia pressão, porque eles faziam a capa já nas mesmas dimensões da folha. Próprio. E acabavam imprimindo um primeiro exemplar para eu dar uma correção, que isso é muito importante, né? Eu corrigia, dava uma lida, pedia uma pessoa para ler. E quando eu chegava lá, já levava para a gráfica no formato em PDF, para não ter nenhuma mudança, né? E aí, toda vez que eu fiz nas gráficas de Iguatu, eu fazia uma tiragem de 100 exemplares e parcelava, beleza. Para fazer na gráfica, você tem que levar o livro pronto, escolher uma capa,
escrever a pessoa que vai apresentar e chegar lá com o livro pronto, eles vão fazer a impressão. Esse é o Só para primeiro. reproduzir a gráfica. Você tem A que levar já pronto, é isso. No ponto de Pronto. imprimir, só para impressão. Isso, só para impressão. A vantagem disso, como eu falei, eles podem até parcelar, se tornam porque a qualidade é boa, mas não chega a ser para uma editora. E você tem um produto que você escolhe também, eles fazem em pequenas quantidades, as gráficas, né? Também a questão da tiragem. E é uma tiragem, é uma impressão rápida, né? Às vezes, eles em 15 dias, eles me entregavam os livros e tal. E foi a primeira experiência que eu tive, foi essa. Então, uma das alternativas ou opções essa. para a publicação de um livro seria através de uma gráfica. Uma gráfica, onde você já tem um livro, se você não sabe formatar, você formataria aí o livro, né? Vamos já falar desse passo a passo. E depois levaria o livro e eles fariam a impressão e poderia parcelar, como alguns fazem isso, né? Certo. E quando você dava uma entrada, mas quando você já vendia alguns livros, a segunda isso, você já tinha, né? Se você conseguisse articular bem, né? Para conseguir um lançamento e tal, você já tinha o valor. Enfim. Já facilita os próximos pagamentos. A segunda opção que eu tive foi, me disseram assim, você pode publicar por uma editora, isso foi bem 8 anos depois do primeiro livro, e você pode mandar os seus originais para as editoras. Eu fiquei com o pé atrás, assim, nessas primeiras questões, mas de fato funciona. Eu mandava os originais para editoras grandes, eu mandei para Saraiva, eu mandei para Viseu, eu mandei para Patuá, eu mandei para várias, eu não me recordo, da Record, eu mandei para várias editoras. Você entra no site da editora e algumas eles pedem o original, você manda o original. Algumas editoras me deram um retorno. Não é bem a nossa linha, por exemplo, tem umas que trabalham mais com a questão da fantasia, mais com o mundo, essa parte mais de terror. Então, algumas editoras disseram, o seu livro nós não queremos, não vamos receber. Porém, uma editora lá do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul não, do Paraná, chamada Viseu, ela entrou em contato e disse, gostamos do seu livro, queremos imprimir. Então essa Viseu, ela é realmente uma boa. É grande, é uma editora grande. Eu estou tendo contato com ela também. A Viseu, a Record, a Saraiva, a Patuá, eu não me recordo algumas, mas tem muitas editoras grandes, editoras que a gente pega aqueles livros lá, né, desses grandes escritores, né, que eu não me recordo as outras, mas todas aquelas que eu pegava o livro e tal, via a editora, eu abria o site e ia ver. Eu digo, se foi publicado, por exemplo, Mário Sérgio Cortella e outros mais publicaram por essa editora, eu ia lá, e aí eles disseram, então pronto, aí você aceita, nós vamos fazer uma capa, vamos fazer a formatação, vamos fazer a impressão do seu livro, mas nós vamos assinar um contrato por 2 anos. Era até para eu ter trazido o contrato. Eu assinei um contrato com a Viseu por 2 anos. Durante 2 anos, eu tinha que, quando eu fosse para o evento, mencionar o nome da editora, levar um banner, enfim, tem todo esse trâmite. Bom, porque eu não paguei nada. Eu no investimento, acho que foi só o ISBN, coisa pouca. E eles colocaram no site da editora, e não só a Viseu, ele colocou no site da Viseu, mas colocou na Saraiva, naquele que é do livro, que vende livros. Várias editoras que vendiam livros, ele colocava em Americanas, colocou meu livro, ficou nesses sites da Americana, da Saraiva, da Viseu, e todas essas lojas que vendem livros, você colocava e aparecia com o valor e tal. Qual a vantagem disso? Você não paga nada e seu livro está nas principais lojas. Ainda hoje, quando eu abro aqui, acho que na Americanas, o livro aparece, Saraiva, eles aparecem no Viseu. O livro que eu publiquei com eles. Depois de 2 anos, eles não têm mais obrigatoriedade, nem eu, de ficar na mesma editora. Mas ainda se você coloca lá, no site já aparece. Qual é a desvantagem desse segundo modelo? A vantagem é que você não vai pagar nada e seu livro vai ficar em todo o Brasil. Nas principais sites que você possa imaginar, o seu livro vai aparecer. A pessoa lá de São Paulo vai abrir. Qual é a desvantagem? A editora fica com 70% e você fica com 30%. E segundo, como você não é uma pessoa reconhecida nacionalmente,
A divulgação, por exemplo, que eu fazia por aqui, às vezes o livro custava R$ 20, mas por conta que a editora era lá no Paraná, o frete era mais de 20. Então ficaria o livro muito caro para a região, 50. Tanto é que eu mesmo comprei deles, porque como autor eu tinha um preço melhor. E aí revendi por aqui. Que é o mesmo processo que faz numa gráfica. Agora, quando uma pessoa é reconhecida, né, que tem uma visibilidade, é um bom negócio, porque qualquer parte do Brasil, lá de São Paulo ou do Paraná, a pessoa poderia entrar no site e comprar. Eu ganhei pouquíssimo desses livros e mais de divulgação. Era bacana ver o livro em todos os sites e tudo. Você está com um livro que está circulando em todo o Brasil e as pessoas podem acessar de qualquer parte na internet e vai ver seu livro. A desvantagem é que você não vê o seu livro circulando aqui na região porque é muito caro. Os que eu consegui foi que eu, como autor, eu mesmo comprei. A vantagem é que eles produzem o livro todinho e você não paga nada e você tem seu livro, né, circulando. Você, como autor, pode comprar alguns, uma quantidade, eu comprei 20, 25, aí eu comecei a fazer um trabalho por aqui, mas essa é um segundo caminho. Você mandar os originais para as editoras que vão produzir o seu Agora, livro. tem que ter um cuidado, porque é bom assim, podem existir algumas editoras não sérias, que de repente Sim. recebem o seu conteúdo, se gostarem e achar que tem futuro, podem Eu acho tirar da... acho pouco provável, porque lá tem uns termos lá e você recebe como, acho que recebe como cópia, entenda. Quando eu envio o original para eles, eles veem meio que uma notificação no meu e-mail. Então tem como provar que de fato eu enviei para eles. Mas de fato esse cuidado numa editora talvez menor. Mas eu sempre mandei, e existe nas grandes editoras, o chamamento para novos escritores. Eles também, logicamente, o nome da editora pesa, né? Então eles têm que ter esse cuidado e, na verdade, quando a gente encontra no site dessas editoras, tem a questão dessa editora procurando novos escritores, né? Então eu penso que o problema é mínimo, porque e tem essa questão. Acho que você recebe uma notificação de que você enviou para eles, garantindo que os originais estão com ele lá. E segundo, né, eu fiz esse teste, você assina um contrato e tal. As desvantagens, como eu falei, é porque o livro, as editoras não são de perto, então às vezes um livro para cá fica muito caro. Mas em compensação, o seu livro vai ser divulgado em todas as plataformas e livrarias dele, né? Terceiro ponto, terceira forma de você publicar um livro seria numa editora, aqui por exemplo, a da Alana Imagem, né, que é de São Pedro do Norte. Ela já fez para livros para ICO, né, pessoas de ICO, que é o Daniel Bruno, que é um historiador, fez um livro para eles lá, para a dona Irelanda Elis, no Iguatu. A Alana tem todo um aparato da editora, né? Tem o ISBN, ela pode contactar a própria capista, né? Fazer tudo e sabe fazer a formatação. Você manda o texto, né? Ela faz a formatação, pode contratar o capista e você contrata para ver a questão das impressões. A facilidade, você não vai pagar por frete, porque ela é nada, é daqui, é uma vantagem. Ela é de São Pedro? É de São Pedro, Alana Imagem. Alana Imagem, que por sinal é uma amiga da gente, escritora, passiva do Valdo. Isso, e aí a qualidade muito boa, inclusive eu já publiquei um livro, todos esses caminhos que eu estou dizendo eu já utilizei, já percorri, eu já fiz na gráfica, né? Já fiz para mandar os originais para as editoras mesmo grandes, já fiz com a Alana Imagem, que é qualidade boa, o preço bem mais acessível, porque você não vai pagar o frete. Da editora dela? A M Editora, que foi a segunda edição que eu fiz do O Amor Escrito nas Pedras. O quarto caminho é por um livro do e-book, né? Quando você consegue fazer o próprio e-book, aí tem que fazer a capa, né? Você tem que ter um capista, faz o seu e-book, aí você publica ou na Amazon ou na Book 2, né? Book 2 é uma plataforma também onde você publica lá, coloca o seu exemplar lá
e você pode pedir a impressão do quantitativo de livro que você quiser. Então, Quer dizer que o e-book fica lá registrado, mas você também pode pedir sim, a impressão tiragem, a tiragem na quantidade que você X quiser. que você Também negociar eu para já pagar. fiz também, só para saber se dava certo mesmo. Um exemplar aí eles imprimiram e chega na casa da pessoa e é bacana. Então você faz o livro, pede só alguém para fazer toda a formatação. É porque até agora do nós estamos e-book. falando de publicação. Sim, O sim. livro pronto, praticamente, né? Isso, é. Quando a gente terminar de dar essas opções, essas alternativas, aí a gente vai falar dessa parte de formatação, Sim, sim. Pronto. para a gente entender. Beleza. E o último, a quinta opção que eu tenho utilizado nos últimos 4 anos é por uma editora, uma pequena editora, né? Que eu apenas mando o texto. E aí eles fazem a correção, embora eu dê uma olhada, mas eles fazem a correção ortográfica, eles fazem a capa, pede a inscrição no ISBN. Logicamente que eles dão sempre a opção de você mesmo fazer a correção ortográfica. Eu já fiz isso num livro. Mas depois eu tenho tantas atribuições, inclusive a última que fez a correção do meu livro era uma professora que era mestre em literatura e linguística, muito boa. Ela dava uma sugestão de professor, vamos mudar tal palavra, esse termo aqui e tal. E eu acatei, eu acho que 95% das sugestões do livro na questão da correção ortográfica. Interessante isso aí, porque uma pessoa, por mais que a gente tenha, no caso seu, que tem um conhecimento, experiência, que é professor, que é escritor, já está acostumado com tudo, brinca com as palavras, mas assim, é sempre bom ter um olhar de uma outra pessoa que também é preparada, né, bem preparada, para dar porque às vezes tem coisa que a gente passa por cima e não vê, né? Sim, e uma pessoa de fora consegue visualizar melhor. E aí, na editora que é a Airpublish, lá do Paraná também, longe, né? Às vezes o livro saía bem mais barato para mim se eu morasse um pouco mais perto. Mas enfim, a qualidade é muito boa, eu fico muito satisfeito. Inclusive a editora, quando eu vou para os livros infantis, eu falo com a editora contrata a capista que eu pedi. Agora, na segunda vez, eu pedi que fosse a mesma capista, Vivian, né? E que fizesse também as ilustrações. Mas o meu contrato é com a editora, eu faço pagamento à editora, mas como também escritor independente, todos os direitos autorais são meus, né? A Vivian, que é a ilustradora, ela ia fazer uma viagem para Orlando, nos Estados Unidos, e também tinha uns livros que ela queria dar para os parentes. Ela disse, professor, eu não fiquei com nenhum exemplar porque eu fiz as ilustrações para a editora, eu preciso comprar agora. E ela comprou de mim, porque os direitos autorais são meus, porque eu contratei a ilustradora. Se ela fosse tivesse uma parceria comigo, aí sim, nós dividiríamos os lucros. Mas não, eu contratei para ela fazer as ilustrações, entende? Então, como autor independente, eu tenho 100% direito sobre as obras. A pessoa faz a capa, Então, assim... Então, é uma opção que eu acho boa, porque o trabalho é menos, os outros me dão muito mais trabalho. Eu apenas... E é uma editora que me faz, às vezes, também parcelado. A última vez eu parcelei em 3 ou foi 4 vezes. Pego só 50 exemplares, já peguei 100, já peguei 200. Mas aí é uma editora pequena, é uma nordestina que mora lá no Paraná, e eu tenho um contato do WhatsApp, a gente conversa bastante. Então, nos últimos 4 livros, eu sempre tenho optado por ter inclusive vou lançar um outro, sempre até para ter uma constância de ter um escritor que tem a mesma editora nesses anos todos. Indiquei também a Nelly Frutuoso, o pessoal do Quintal, que publicaram o primeiro livro também com a Air Publish, lá do Paraná. Fica um pouco mais caro, não é porque é a impressão, porque a impressão é muito boa. Eu não acho que os livros saem caros, até porque eu sou um entusiasta da literatura e livro não é caro. É um valor grandioso ter um livro nas mãos, né? Às vezes a gente gasta com tanta coisa e não percebe que ali tem um tesouro. Mas o que torna mais caro um pouco, às vezes, é a questão do frete. Se bem que para que estão escutando em casa também, assistindo em casa,
Para quem é escritor, tem dentro dos Correios tem um código específico para envio de livros, que é o código módico. Por exemplo, se eu for mandar um livro para o Rio de Janeiro e eu não usar esse código, eu pago 25, 20 reais. Mas se eu uso o código módico, eu pago 8 reais, 7 reais. Tanto é que quando eu vou fazer uma venda para fora do estado do Ceará, eu acrescento só às vezes 8 ou 10 reais no frete. Porque, por isso que também o frete sai mais em conta para quem é escritor, e os livros chegam, embora seja uma quantidade muito grande, 100 livros, né? Mas mesmo assim, por conta da escrita, para quem não sabe, em casa, por isso que muitos escritores dizem assim, eu entrego para todo o Brasil, e eu faço isso também, eu vendo os meus livros para todo o Brasil, porque eu envio por esse código chamado código módico, que é exclusivo. Daí quando a pessoa chega lá, quando chega lá nos Correios, eu digo, olha, eu queria mandar esse envelope aqui, que tem um livro, né? Pelo código módico. A pessoa já sabe que se trata de um livro ali dentro, né? Muito bem, então nessa parte de editora, você já deu aqui 5 sugestões. Sim, sim. Que você já conhece, né? Que já percorreu, mas tem algumas opções aí dessas que você citou que já faz praticamente toda aquela parte que eu estava querendo que você explicasse um pouco, né? Que é essa questão de que tem que ter uma pessoa para fazer a ficha catalográfica, né? Um bibliotecário formado. Tem que ter o capricho para fazer a capa e tem que fazer a revisão ortográfica e a formatação do livro. Isso um editor. A apresentação, o autor tem que escolher alguém que faça, né? Ele já manda com a apresentação dedicatória e tal. Mas quando se escolhe um caminho do editor, a editora pede o ISBN, coloca lá, né, que é a ficha catalográfica, que garante que você é o autor do livro e que fica a inscrição na Biblioteca Nacional. Toda editora é obrigada a mandar um exemplar para a Biblioteca Nacional, garantindo que se outra pessoa, logicamente, fizer depois de você, tem que comprovar pela ficha catalográfica o ano de publicação do seu livro. Pronto. Como é que se faz isso? Quando é editora, inclusive, qualquer pessoa pode pedir o ISBN. Tem pessoas agora que, por exemplo, eu fui para um congresso, o menino mesmo, ele costurava os seus livros, tal, fazia um livro bem artesanal, ele fazia um livro, botava as folhas, costurava, enfim. E tinha ISBN, porque qualquer pessoa pode ligar e pedir o ISBN. No nosso caso, sempre quem pede é a Alana, e ela coloca o nome, por exemplo, como editora ou organizador. No caso, o ISBN é o número, né, que diz o gênero, tá aqui os números todos lá, e tá a ficha catalográfica, diz em que gênero se enquadra o seu livro, o ano de publicação, aí tem lá todos os direitos reservados ao autor, enfim. É o ISBN que também garante, quando a ficha catalográfica, né, o ano de publicação e tudo, que é muito da garantia, por exemplo, quando alguém estuda um autor. Eu tinha muita dificuldade, eu fui fazer um artigo sobre a dona Irelândia Elias, quando é de gráfica, porque você às vezes não acha nem o ano de publicação. E quando é editora, para um artigo científico, por exemplo, para quem é estudante universitário, você tem que colocar o nome do autor, né, o sobrenome do autor, o ano de publicação e a página. Isso fica muito fácil quando já tem aquela ficha catalográfica bem direitinho, né? Muito bem. Aí, aqui a gente deu algumas dicas interessantes para quem pretende, né, como eu pretendo, escrever e publicar um livro. Já me deu um norte grande aqui, já estou até sabendo mais ou menos para onde é que eu vou percorrer, para onde eu vou correr para ver isso, né? Mas tem um evento que acontece, já está indo para a sua 5ª edição, que é o Vozes Jucaenses. Esse evento que você vai explicar como foi aqui, resumidamente, mas como foi que surgiu essa ideia, né? Porque aqui em Jucás nós temos 3 grupos de escritores, né? Que são unidos, graças a Deus. Graças a Deus. Pronto, nós temos o grupo Deleite Poético, você né? Está aí com a camisa, que eu faço parte também. Sim, que é fundado por mim no dia 6 de dezembro de 2018. Vai estar caminhando para o seu 6º ano, né? E tenta reunir os escritores jucaenses. Tem o Quintal de Poesia, que é um grupo familiar de escritores, de cantores, enfim. E tem o Clube de Leitura Lumiar, que é um clube de leitura. E esses 3 grupos se unem para fazer um evento chamado Vozes Jucaenses, que tem a função de publicar um livro coletivo, um livro com escritores da nossa terra.
Esse evento surgiu lá em 2020, durante a pandemia, um lançamento virtual e fizemos, né, uma espécie de live na Câmara Municipal, e de lá para cá nós já fizemos mais 3 edições com livros, com escritores. A última edição nós tivemos 21 escritores que publicaram um livro chamado Jucás, Terra de Cantos e Encontros. E esse ano nós estamos com 42 escritores inscritos para o dobro para compor esse livro que vai abraçar todos os gêneros textuais, poesia, conto, crônica. E a ideia é... Tá bem recheado, bem diversificado. E de vários públicos, né? Tanto desde de adolescentes, 10, 11, 12 anos, 12, 13 anos, até pessoas com 80, 70 anos, né? Várias gerações de escritores. A ideia é democratizar ainda mais. E esse ano nós temos essa responsabilidade que talvez de dobrar o número de escritores, mas também de abraçar todos os gêneros textuais nessa publicação que vai ser lançada, se Deus quiser, no primeiro sábado de dezembro. O local ainda nós não sabemos, porque eu acho que com tantos escritores a Câmara Municipal ficará pequena, né? E por isso nós que o evento está crescendo, né? Nós estamos fazendo uma vaquinha virtual que com o intuito de reunir o dinheiro necessário, R$ 2.500, para a publicação desse livro. Já estamos bem adiantados, com mais de R$ 600. Precisamos ainda para alcançar a meta, né? Ainda precisa da colaboração de várias pessoas, né, de boa vontade que valorizam a literatura e que queiram ajudar. E aí tem um Pix, né? Tem um Pix que é... Eu vou só repetir aqui, Alcides, bem rapidinho aqui. Essa parte, coloca aí o número do Pronto, o Pix é o seguinte: 5037 456 @ esse vaquinha aí é com K, né? Vou dizer a letra. VAKINH.com.br. Então é o ID, né, que tem que colocar, que é 5037 456 @vaquinha.com.br. Essa é a chave Pix, se você deseja contribuir para que nós possamos publicar mais um livro e espalhar a literatura em todos os cantos de Jucás. E valorizando, né, as pessoas que escrevem, porque, e no caso até intitulando-as como escritores, né, porque vão estar ali com uma publicação dentro de um livro. Com certeza, isso tem um poder transformador muito grande, né? Então, fico muito feliz de participar desse projeto, muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você, me colocar à disposição para qualquer escritor jucaense que tenha seu livro escrito, está na gaveta e queira publicá-lo. Posso falar mais com detalhes sobre esses caminhos que são tão importantes, porque a escrita, ela perpetua, né? Então, você vai tendo a escrita, você tem como relatar no futuro o que aconteceu, né? Isso. E o Voz Jucaense dá essa oportunidade de pessoas que gostam de escrever, que escrevem alguma coisa e muita gente até, por exemplo, no meu caso, que desde a adolescência eu gostava de escrever, especialmente poesias, mas nunca me imaginei escrever um livro que eu achava que era algo assim surreal, difícil demais, né? E depois de um bom tempo, né, sem escrever, ocupado com outras coisas, devido a não acreditar que seria possível ser escritor, poder escrever um livro, eu vim vislumbrar novamente isso com a minha participação no Voz Jucaense, né? Assistindo em 2020, depois participando como mediador em 2021 e depois como escritor componente ali da antologia de 2022, 2023 e agora em 2024 já quero estar com um livro pronto para publicar. Então, tudo isso é um sonho que está para se realizar, né? Já estou escrevendo outros 2 também no comecinho, que é o Despertar, e o outro que é uma autobiografia, e esse Poetizando, que é o livro de poesias, que está para sair, ficar pronto este ano ainda. Espero que eu consiga, através das suas indicações aqui, dar um norte para que a gente possa chegar à publicação. Mas é assim também que outras pessoas que têm essa vontade de escrever, né, que possam realmente sonhar e ver que é possível. Não é um caminho fácil, mas é possível, e com essas orientações que você deu aqui, estando disponível a colaborar, ajudar
alguém a ter mais, né, mais orientações para poder, quem escreve, ter o sonho e acreditar que é possível você publicar o seu livro. Muito bem, então é só agradecer a participação aqui nesse AD Debates. É sempre muito bom falar sobre literatura, sobre livros, sobre textos, e dizer que você, eu e alguns escritores, como o Servando Cavalcante, a gente tem aberto caminhos para que aqueles que venham depois de nós, eles possam não só fazer como nós fazemos, né? Ter uma profissão e se dedicar também à escrita, ser o professor que escreve, um escritor, mas quem sabe algum jucaense possa chegar, emplacar e chegar a nível nacional, como foi na música Dona Mazé dos Bandolins, que chegou ao Jô Soares. Então, na literatura, não pensemos pequeno também. Muitos talentos jucaenses têm surgido na literatura, e quem sabe nós tenhamos, como anos atrás aí, um cearense de uma cidade pouco conhecida chamada Vajota ganhou o prêmio Jabuti de literatura, que foi o Maílson Furtado. Uma cidade que muitos nem sabiam que existia no Ceará. Então, quem sabe Jucás ainda seja destaque, né? Já que nós estamos falando de AD destaque, seja destaque nacional pela literatura. Se não por um escritor de nome que vai surgir ainda, mas também por esse projeto que tem chegado mais longe. Prova disso, recentemente, nós tivemos uma reportagem na TV Diário que tem abrangência de Nordeste, que também vamos lançar um documentário sobre a nossa história enquanto escritores jucaenses. Documentário Jucás, Cidade literária, uma cidade literária. cidade literária. Muito bem, então... E aí esse documentário ele vai ainda ser bem divulgado. Sim, E vai ficar disponível para o público, para que as pessoas também possam conhecer um pouquinho, né, dessa história. E é isso. Então, muito bem. Ficamos por aqui, mas deixando bem claro, né, quero mandar um abraço para o Ronieri Ventura, que também é um escritor que tem colaborado bastante com a gente. Verdade. Né? É bom citar que a gente já citou o nome da Nelly e da Leoneide Frutuoso. Também, né, o pai dela, Antônio Ferreira, e também do Clube de Leituras, né, que é a Erislane, né? Alane Mágio, também citamos. Essas pessoas que a gente citou aqui, que têm realmente contribuído bastante e que vão surgir muitos outros, né, já surgiram, mas estou falando de ter, né, esse maior destaque, e com certeza Jucás, uma cidade literária, vai realmente evoluir cada vez mais. AD Debates com esse tema literário para você.